Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje, Hoje a gente fez duas consecutivas essa semana. Fizemos uma ontem sobre RPPN com participação do Oswaldo Bruno e hoje vamos fazer uma live especial também, muito especial, aliás, né, sobre Mata Atlântica. Finalmente a gente vai falar sobre Mata Atlântica aqui com uma convidada, não é? Que é uma bióloga, a Eliana. Ela é do INMA, né, que é o Instituto da Mata Atlântica. E a gente está só aguardando ela entrar aqui, que a gente já vai convidá-la para participar da live. Vamos ver aqui. Estou aguardando ela entrar. E só para confirmar, né? A gente tá para confirmar mais uma live na próxima semana. Boa noite para o pessoal que está entrando aí, né? Que eu estou aqui falando um pouco sobre a live de hoje, que vai ser uma live sobre Mata Atlântica. Eu estou aguardando aqui a entrada da nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Mandei um convite para ela aqui. Boa noite, Fênix Solar. Tudo bem? Boa noite para você. Eu estou aguardando nossa convidada entrar aqui na live para a gente começar a conversar com ela, que nós vamos falar hoje sobre Mata Atlântica. Vamos lá. Eu falei com ela agora há pouco, né, para a gente dar uma alinhada sobre a live. Vamos ver se ela entra aqui. Terra Preta, boa noite, pessoal da Terra Preta que está sempre curtindo nossas lives. Hoje nós estamos fazendo uma live sobre Mata Atlântica, tá, pessoal? Eu estou só aguardando a nossa convidada entrar, que daí nós já vamos começar a conversa aqui para a gente conversar bastante hoje sobre esse importante bioma brasileiro. Vamos lá. Ontem foi uma live bem legal que a gente fez aqui, não sei o pessoal que acompanhou, vale a pena assistir depois. A gente falou bastante sobre uma questão bem interessante que é a RPPN, que muita gente não conhece ainda, né? Que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Deixa eu ver. Aí, nossa convidada acabou de chegar. Não chegou ainda. Nós estamos aguardando aqui, Ju, a nossa convidada chegar para a gente convidá-la para entrar na live. Vamos lá, vamos ver se a Eliana entra. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, que é o bioma brasileiro com maior biodiversidade, é o primeiro grande bioma brasileiro que foi praticamente devastado, né, pela colonização. Foi onde os portugueses chegaram e encontraram as primeiras riquezas, né, do Brasil. Tanto que o nome do nosso país, né, é devido ao pau-brasil, que foi extraído da Mata Atlântica em larga escala, quando os portugueses chegaram aqui. E depois nós tivemos também, né, os estados, as cidades mais ricas do Brasil, creio eu, as primeiras grandes cidades brasileiras estavam inseridos dentro também da Mata Atlântica. Isso também ajudou muito, né, nesse primeiro desmatamento que houve na Mata Atlântica. E é isso que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai abordar um pouco sobre o histórico da Mata Atlântica, vai abordar um pouco sobre o que houve com a Mata Atlântica ao longo dos anos e qual é hoje o panorama, né, da Mata Atlântica em relação à sua conservação. E também, é claro, a gente vai falar também um pouco sobre os diferentes tipos de fragmentos de vegetação que existem dentro da Mata Atlântica, né? E vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que a Mata Atlântica não é formada só de mata, que é uma coisa muito legal, tá? A Mata Atlântica ela é extremamente rica em biodiversidade,
seja ela vegetal, como animal, como também de insetos, como também de anfíbios, de répteis. Então a Mata Atlântica ela abriga um celeiro muito grande da nossa biodiversidade. Tá? Eu estou aqui realmente aguardando a nossa. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí. Eu estou aqui aguardando a nossa convidada entrar, que ela ainda não entrou aqui, tá? Eu estou até pensando em iniciar uma live e eu primeiro conversar com. Aí entrou. Vamos lá. Vamos convidá-la aqui para participar da live. Beleza. Agora sim. Estou aguardando ela aceitar. Aí, boa noite, Eliana. Tudo bem? Tudo Desculpa bem? o atraso. Não, imagina. No fim das contas, eu acabei dando uma pequena introdução sobre o que vai ser a nossa conversa aqui hoje, né? Aham, Tá? tá joia. Sobre esse assunto tão importante, né? Que na minha opinião, assim, é o bioma mais rico do Brasil, não é? Que é a Mata Atlântica. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa fantástica que a gente vai ter aqui hoje. Eliana, eu queria que Com você se certeza. apresentasse, por favor, para a gente já começar a nossa live. Tá joia. Bom, meu nome é Eliana Ramos, eu sou bióloga, sou nascida e criada no estado de São Paulo, em Campinas, no município de Campinas, e eu sou doutora em biologia vegetal. Atualmente eu sou bolsista de pesquisa no Instituto Nacional da Mata Atlântica e desenvolvo pesquisas com inventário e monitoramento da flora. Também Sim. trabalho com taxonomia de fanerógamas e sempre tive o foco de trabalho na Mata Atlântica e um pouco no Cerrado. Eliana, então vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, tá, Eliana? Porque eu estava querendo demais fazer essa live, porque afinal de contas, eu moro na Mata Atlântica, né? É o bioma que eu mais tenho, assim, afeição, que eu mais trabalho com ele, e eu precisava fazer uma live desse bioma, já que nós já fizemos de Caatinga, de Cerrado, de Pampa, e agora nós estamos fazendo de Mata Atlântica. E estamos ainda devendo o Pantanal e a Amazônia, que são as duas próximas que a gente quer fazer. Então, Eliana, eu queria que você falasse um pouco assim, um pouco do histórico da Mata Atlântica ao longo dos Uhum, últimos anos. O que você pode falar para a gente com relação a isso? tá joia. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente sempre pensar que a Mata Atlântica ela é muito mais do que aquilo que a gente imagina quando os portugueses chegaram aqui, né, no Brasil. Sim, Então, quando a gente fala de mata preservada, a gente sempre imagina como era, né, uma floresta preservada nessa época, só que, na verdade, a Mata Atlântica é resultado de um processo, né, geológico muito mais antigo, de milhões de anos, né, foram processos muito marcantes que levaram às características da Mata Atlântica. E, além disso, nós também temos as interferências humanas, né, de alguns milhares de anos para cá. Bom, a Mata Atlântica, ela é a segunda maior floresta brasileira e ela tem quase 72% da população vivendo nos seus domínios. São mais de sim, 145 milhões de habitantes, né? Em mais de 3 mil municípios que vivem nessa região. Isso consiste em cerca de 61% dos municípios existentes no Brasil. Então, a gente já pode definir aí, né, ver que é um domínio, né, esse bioma é muito importante, principalmente pelos serviços ambientais que a Mata Atlântica nos proporciona, né, devido à sua topografia, à sua vegetação, né, inclusive para produção e proteção de água. Bom, sim. vamos lá, o que Bom, mais? então, daí assim, com relação o primeiro bioma brasileiro a ser amplamente
vamos dizer assim, afetado pelo ser humano, eu creio que foi a Mata Atlântica, né? Porque se você pegar um histórico, né, por exemplo, o Cerrado, nos últimos 50 anos, eu acho que é o bioma que está sofrendo a maior devastação com relação à sua característica inicial. Né? Enquanto que a Mata Atlântica, eu acho que foi o primeiro grande bioma brasileiro que começou a sofrer com a ação do homem, não é, Eliana? Sim, com certeza, devido às suas características geográficas, né? Foi por onde os primeiros visitantes, descobridores, né, do Brasil chegaram, Sim. e aí notou-se, né, a grande riqueza da vegetação e, na verdade, hoje o que a gente tem é resultado também de todos os ciclos econômicos que nós tivemos, né? Sendo que o primeiro impacto que nós tivemos assim dentro de um ciclo foi o extrativismo vegetal, que começou em 1500 com o pau-brasil, né, que é a árvore que dá nome ao nosso país. Uhum. Porém, esse extrativismo ele continua até hoje, né? Na verdade, hoje são outras plantas que são retiradas da natureza. Mas nós tivemos outros ciclos também muito importantes depois do extrativismo vegetal, como, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, que teve um ápice em 1600, na época de 1600. Depois nós tivemos a mineração, que teve o ápice em 1750, meados mais ou menos. Depois o ciclo do café e também alternado com pastagens, né? Então, na verdade, em todos esses ciclos, a vegetação sempre foi vítima, né? Sempre foi retirada para se obter esses recursos ou produzir recursos, né? Para as plantações, para a construção de acessos, de estradas, de escoamento, entre outros. Nós tivemos, inclusive, 2 ciclos de cana-de-açúcar, né? Sim. Inclusive, no segundo, que foi na década de 70, nós tivemos a mecanização da agricultura, e isso facilitou muito a ocupação das terras. Também a Sim. soja foi introduzida nessa época, então Uhum. novas terras foram sendo ocupadas. Na década de 90, nós tivemos também a produção de papel e celulose. E, inclusive, a criação de gado aumentou muito nessa época, embora ela tenha sido introduzida já na época da colônia, mas a criação de gado ela é utilizada como uma forma mais fácil de ocupação de terra. Então, primeiro coloca-se o gado e depois essas pastagens estão abertas aí para outros tipos de culturas, como, por exemplo, a soja, que passou a ser o principal produto agrícola, né, da nossa era contemporânea. Sim, inclusive também teve um avanço muito grande também da urbanização, né? Em cima por ser a região onde tem a maior população do Brasil hoje, né? É a Mata Atlântica. Ela teve um grande avanço também, uma exploração imobiliária muito grande também, né, Eliana, ao longo dos anos? No ano de 1900, mais ou menos, começou essa grande expansão urbana, né? Não Sim. necessariamente em todos os estados, mas na costa brasileira esse avanço foi bastante grande. Inclusive, é um dos motivos que hoje a Mata Atlântica anda sofrendo muito em vários estados do Brasil, como está acontecendo na Bahia, que segundo alguns relatos que eu tenho de profissionais de lá, é o avanço do mercado imobiliário em cima da Mata Atlântica, né? Que restou na região costeira da Bahia, né? Sim, Eu tenho várias informações de lá. sim, com certeza, né? Essas paisagens, as paisagens da Mata Atlântica são muito visadas, né, para o mercado imobiliário, a especulação, inclusive no Sudeste, no estado de São Paulo, essas áreas já foram quase que totalmente ocupadas, né? E o mais ao norte,
do estado, que era uma região que estava mais preservada, agora já está também sendo bastante especulada. Eu falo com um pouquinho de mais certeza, porque eu venho de lá, né? Então, Então, entendi. trabalhei bastante nessas áreas do litoral norte, então a gente Sim, observa e, com o tempo, as áreas sim, urbanizadas vão aumentando, os prédios vão sim, aumentando, e, sim. e a gente vê Inclusive, esse processo. sim, inclusive nós temos aqui, né, no litoral norte de São Paulo, um município que tem uma das maiores regiões de Mata Atlântica preservadas, que é Ubatuba, né? Eu acho que deve ser o Sim, município com a maior cobertura de Mata Atlântica do país, ou um dos maiores, né? e realmente um dos mais bonitos. Eu trabalhei Sim, lá, com certeza. Sim, sim, trabalhei lá fazendo inventário, monitoramento da flora, e assim, é um município com uma vegetação exuberante, uma geografia incrível, e está sim, sendo bastante explorado. E, sim. e, e assim, o planejamento urbano tem que atuar nesse momento, né, em todos os locais, para a Tem gente, uma coisa para interessante, preservação. sim. Eliana, tem uma coisa muito interessante, que o nome Mata Atlântica, ele esconde um pouco dos tipos de cobertura vegetal que existem dentro da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica é muito maior que só a mata. É assim, você Sim, podia explanar um pouco quais são os tipos de cobertura vegetal presentes dentro do bioma Mata Atlântica? sim, posso. Na verdade, a gente começa já chegando na praia, né? A gente Sim, tem as restingas e as dunas, né? Que tem uma vegetação mais ligada à areia e com constante impacto da água salgada, dos ventos. Nós temos os manguezais, onde a água já é salobra, né? Onde a água dos rios se mistura com a água salgada, e aí nós temos plantas muito únicas que conseguem sobreviver nesses ambientes. Nós temos depois a floresta estacional decidual e a semidecidual, e elas se diferenciam pela quantidade de folhas que elas perdem ao longo do ano. Temos a floresta umbrófila mista, que também é chamada de floresta de araucárias, a floresta umbrófila aberta, floresta umbrófila densa, que é a mais característica, né? E também tem algumas subdivisões, como a floresta umbrófila de terras baixas, a floresta umbrófila montana e a submontana e a altomontana. E também os campos de altitude, onde nós temos também afloramentos rochosos, chamados de Inselbergs, que inclusive um foco de estudo de um dos projetos do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que eu tenho colaborado às vezes, onde nós temos também uma flora muito peculiar que ocorre, né, em grandes altitudes e sobre rochas, né? Então são ambientes inóspitos e com uma flora peculiar incrível. E é interessante salientar que por mais tempo que já se tenha passado, né, foram 5 séculos aí de exploração, desbravamento, de estudos, de estudiosos estrangeiros visitando o Brasil. Hoje a ciência também brasileira, né, está empenhada em descobrir, em conhecer mais a vegetação, entre outras particularidades da Mata Atlântica, mas nós ainda temos muito a descobrir. A flora da Mata Atlântica ainda continua parcialmente desconhecida. E esse é um dos desafios, inclusive, do estado do Espírito Santo, né? Onde nós sim. temos uma flora muito rica também, né? Ambientes incríveis, e porém ainda não conhecemos toda essa riqueza. A Mata Atlântica ela é muito especial, ela tem uma taxa de endemismo muito grande, com mais de 50% das árvores sendo endêmicas, ou seja, só ocorrendo nesse tipo de bioma, né?
Sim. 40% das espécies de arbustos, 70% das bromélias e orquídeas, que são uma parte do grupo das epífitas, que são essas plantas que vivem sobre as árvores. E no Espírito Santo, somente de árvores, né, que é mais, assim, digamos, o meu foco de trabalho, nós temos mais de 1.600 espécies de árvores. Que Então, é uma fantástico, riqueza muito grande. Na que Mata fantástico. Atlântica, nós temos mais de 3.000 espécies. Então, a gente ainda tem muito a descobrir. Sabe, tem uma coisa que eu acho fantástico dos tipos de vegetação que tem na Mata Atlântica, que é assim, eu tô no Alto Montana aqui, tá? Em Campos do Jordão. Característica de Alto Montana. Legal. Daí eu desço um pouco, Adoro eu vou Campos ali do Jordão. não, é fantástico. A vegetação aqui é algo único, né? Porque a vegetação se adaptou para a Alto Montana. Você pega, por exemplo, uma árvore que na médio montana ela tem uma característica morfológica, aqui em cima ela muda totalmente. Ela parece que é Sim, um ser alienígena, sabe? Você fala, nossa, com e não, você certeza. vai ver a mesma que estava ali embaixo, sabe? É fantástico isso. São os fatores limitantes, né? Inclusive a altitude que determinam essas variações morfológicas. Não, e é Interessante. fantástico, porque assim, e você, por exemplo, você vai, tá aqui em Campos, você desceu a serra, ali na região de São Bento, você já tem árvores que não tem aqui. Por exemplo, você tem paineira lá e aqui não tem paineira, São entendeu? Bento do Sapucaí, né? Isso. Você Incrível. vai fazer. Conheço, já Então, visitei algumas vezes. justamente. Daí você vai ali pro lado de Monteiro Lobato, você já começa a encontrar palmito jussara na serra, que não tem pra cá. Entendeu? Então é uma riqueza assim de bioma, de diversidade, que é uma coisa absurda, né? O que é a Mata Atlântica? Não é? É realmente a cada foto que você tira, a cada espécie que você encontra, você se encanta cada vez mais com ela. Sim, e é interessante também falar, existem espécies de ampla distribuição, né? Que ocorrem, às vezes, em várias regiões do país, e algumas muito restritas. E, assim, é interessante falar também que isso não acontece só com as espécies, também temos muitos grupos de animais que são endêmicos, né? Sim, E esses animais, esses grupos, dependem muito dessa vegetação. Então, existem relações muito intrincadas, muito íntimas entre esses animais e essas plantas ocorrentes nesses locais. Então, quando você perde uma espécie, você pode estar perdendo muitas outras espécies animais ou até vegetais que têm relação com aquela única espécie, né? Porque forma-se uma rede de interações. E sim. se nós não conhecemos sequer as plantas totalmente, que dirá de todas essas interações. Nossa, não tem como. Por exemplo, nós temos uma grande gama de primatas, por exemplo, que só tem na Mata Atlântica, né? Que não tem em Exato. outros. Por exemplo, é um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Por exemplo, nossos micos, leões da vida, né? Eles estão Sim, todos presentes somente na Mata Atlântica, né? sim, Entre é outras verdade. espécies. E exatamente, todas as espécies de anfíbios, répteis, peixes Sim, endêmicos, pássaros, né, todos os mamíferos, enfim, a gente tem muito ainda, existem também espécies ainda sendo descritas hoje em dia, né, porque assim, animais maiores como mamíferos, pássaros, árvores, são mais difíceis assim de serem encontradas espécies novas, porque já são grupos mais amplamente estudados. Porém, isso ainda acontece, né? Então sim, com certeza. nós temos espécies aí de fanerógamas, que são as plantas com flores, sendo descritas ainda com bastante frequência, né?
principalmente desses lugares especiais, como, por exemplo, campos de altitude, que são menos explorados, inclusive pela ciência, né? Sim. Então, são locais muito especiais. Você me fez lembrar de uma situação que eu vivi uma vez. Eu fui fazer uma consultoria em Poços, do lado de Poços de Calda, lá em Mata Conheço. Atlântica. E Sim. tinha um lírio, uma espécie de lírio endêmico da região, que só dava naquela região em cima de uma pedra. E É uma a mineradora. Austrorhimeria, por acaso? Isso mesmo, isso mesmo. Aliás, eu tenho uma foto Vermelha. linda dela. Depois eu vou, vou compartilhar com você uma foto que eu tenho dela, linda. E, e a mineradora queria explorar aquela rocha para Sim. extrair rocha. E adivinha, não extraiu, por causa do lírio, que só tinha lá Em naquele lugar, Caldas? naquela região. Em Caldas? Em Caldas, Ou... em Caldas, em Caldas. Sim. E foi fantástico, assim, porque eu não conhecia a espécie ainda, vou ser sincero, porque a gente vive conhecendo, né, nesse nosso serviço de consultoria, e era uma flor linda, maravilhosa, né, que a gente acabou se encantando pela flor, entendeu? E realmente foi um trabalho fantástico conhecer aquilo, conhecer aquele bioma onde tinha aquela flor, né? E um lugar totalmente inóspito, assim, que você não imagina. Aqui não vai nascer nada. E ela estava lá em cima da rocha e florindo, uma coisa maravilhosa. Sim, e mais uma vez a gente cai naquele início da conversa, né? Que esses lugares são tão especiais e resultado de um processo tão longo de evolução, né? De estabilização, porque aquele ambiente demorou tanto para ser daquela forma, e se essa vegetação, se todos esses recursos são perdidos, talvez nunca mais sejam recuperados, né? Não, com certeza. Principalmente por mineração, que é um processo tão Nossa, impactante, né? sim, sim. Lá, deu uma cortada. Aí, voltou. 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 Mas é assim, e, eu, e é engraçado porque a Mata Atlântica, ela realmente ela tem uma característica única, sabe? Que de vez em quando você se depara com umas coisas assim, parece que você está voltando na época jurássica, né? Esses dias atrás eu fui numa propriedade que era cheia de samambaiaçu, assim, parecia que eu estava no meio de uma floresta de samambaiaçu que só tinha ela praticamente dominando aquele lugar. E é uma coisa maravilhosa você vivenciar uma coisa dessa, sabe? É porque é fóssil vivo aquilo, né? Impressionante. Sim, elas já estavam nas nossas florestas há bastante tempo. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Não Então, exatamente essas espécies, né? não, Mas lógico. este grupo o grupo Sim. das ditas pteridófitas, né? Que é um nome mais antigo aí para esse grupo de samambaias e licófitas, que é como a gente chama hoje, mas esse grupo já tem uma história evolutiva bem longa. Inclusive o nome Pteridófila, ele tem uma conotação de passado, né? De dinossauro, um negócio assim muito antigo. É Sim, impressionante. com certeza. Jurássicas, né? Digamos assim. Sim, tem uma coisa muito legal que eu queria comentar com você, é assim, que agora eu acho que assim, é o mais importante, eu acho assim, da nossa live. Na sua opinião, o que está acontecendo com a Mata Atlântica hoje? Ela está se regenerando? Ela está aumentando a sua área novamente? O que você acha? Eu acredito que os esforços de restauração da Mata Atlântica vêm auxiliando, sim, no processo, né, de regeneração, de aumento, né, da Uhum. vegetação.
Porém, nós temos um contraponto aí. Nós temos, por um lado, devastação, exploração, derrubada, como aqui, incêndios, como os que nós estamos vendo hoje, Sim, e nós temos também o esforço de restauração. Temos também uma coisa interessante a se dizer, que são as tecnologias mais avançadas de mapeamento. Então, digamos que há alguns anos, as tecnologias de mapeamento não estavam tão avançadas como estão hoje. Então, hoje, nós conseguimos, digamos assim, enxergar remanescentes florestais que talvez não fossem visualizados antes, sim. pelo tipo de resolução usada nos mapeamentos anteriormente. Mas Sim. sim, nós temos um esforço muito grande do pessoal da restauração de áreas degradadas, né? Uhum. Também temos proprietários de terras, de áreas rurais engajados nessa questão, também as unidades de conservação e os planos de manejo que envolvem o entorno dessas áreas. Então, eu acredito que sim, que tem aumentado. Porém, nós temos esse balanço, né? Sim. E assim, esse aumento que está tendo, porque eu ando percebendo também um aumento aqui na nossa região, principalmente por abandono de áreas rurais, por incrível que pareça, que eram dos herança, que os proprietários atuais não têm o interesse como tinham seus avós, seus pais, em manter a área e deixaram a área sem cuidado nenhum e está havendo uma regeneração natural, espontânea, em várias áreas aqui da Mantiqueira. Eu ando percebendo muito isso aqui na região. E também de pessoas que estão vindo para Mantiqueira no intuito de preservar, entendeu? De trazer a mata e principalmente eu estou vendo muito pessoal da agrofloresta começar a trabalhar aqui também na região, que é uma coisa interessante também, né? Que eu acho que deve ser uma ajuda também que deve acabar acontecendo para a Mata Atlântica. Sim, com certeza. Acho que aí a gente tem talvez 2 ou 3 pontos que a gente pode salientar, né? Um, Sim. sobre a questão do abandono das terras, né? Que com Uhum. certeza o que nós temos de Mata Atlântica, a Mata Atlântica remanescente mesmo, ela já está num local que era impróprio, Sim. inapto para a agricultura, né? Uhum. Você Sim. em morros, uma característica geográfica que não era interessante para se cultivar nenhum tipo de plantação, De fazer nenhum tipo cultura. de cultivo. Isso, exato. E outro ponto que nós temos eu acho que é um aspecto cultural não, social, né? Que é esse abandono dessas terras que a gente tem hoje em dia, que tem um pouco já de desconexão do homem com a terra, com o campo, Sim. né? Então, Sim. devido a várias dificuldades, também crises econômicas, e isso acaba por refletir nesse abandono. Então, Sim. são 2 coisas que eu acho interessantes, porque é, o é, a- trabalho rural, as culturas também são importantes, né? Então, também Sim. acredito que deve-se haver um contraponto aí para o trabalhador rural, para os proprietários, para se ter orientação, inclusive, de como lidar com a terra, para que haja uma harmonia entre a agricultura, culturas agrícolas e ambiente. Tá. Outra coisa que a gente pode falar Sim. também é sobre essa regeneração que tem acontecendo, né? Sim. Isso, com certeza, a gente pode pensar que acontece em áreas que já têm
ou proximidade com florestas, ou um banco de sementes que está ali hábil, só esperando um momento Isso de mesmo. regenerar, entendeu? Porque dependendo do histórico da área, às vezes a área fica ali parada só com capim, com braquiária, praticamente eternamente, com espécies Sim, ruderais, sem um banco de sementes. Então, essa característica de regeneração natural, ela é própria de alguns locais. E o sim. Espírito Santo é uma área onde este potencial de regeneração é alto. Ah, Isso entendi. com análises comprovadas, né? Então, Sim. isso não acontece para todos os estados, por exemplo. E uma coisa, outro assunto que é importante abordar, na sua opinião, qual foi a importância da Lei da Mata Atlântica para a gente conseguir chegar numa conservação maior dela, da Mata A lei Atlântica? da Mata Atlântica, ela rege as formas de uso, inclusive a área de domínio da Mata Atlântica, né? E inclusive as formas de restauração, né? Então, a Mata Atlântica é o único bioma onde é lei onde o bioma é protegido e é crime se derrubar floresta. Então, acredito que nesse sentido ela é importante. Ela veio para dar diretrizes, né, de como se restaurar, inclusive, de como a gente deve proteger esse bioma que é tão importante para nós, né, por diversos motivos. Tá? Porque a Lei da Mata Atlântica ela foi um marco muito importante, né, para a floresta, mesmo porque ela, como você disse, foi a primeira lei de uma floresta realmente para ser preservada e ser cuidada, né, na verdade, né? Ela foi um marco muito Sim, importante na história sim, da Mata Atlântica, porque se você pensar, por exemplo, que a Ambrófila mista, né? Ela vinha desde o Rio Grande do Sul, Argentina ali, Uruguai, vinha até aqui a região do Rio de Janeiro, né? Na Serra de Itatiaia, nessa região, e isso aí tudo tinha araucária. Então, e hoje sobraram pequenos fragmentos, como daqui de Campos, né? Que é a maior fragmento da região sudeste de mata de araucária é em Campos de Jordão hoje, e na região aqui da sim. Mantiqueira, né? Então, Inclusive são 17 estados, né, onde sim, que ocorrem no bioma da Mata Atlântica. Então é sim, muita 17. coisa ao longo de toda a costa brasileira. E Isso se aprofundando em alguns deles em direção ao centro, né, do estado, né? Se você sim, pegar aqui em São Paulo mesmo, né, ela invadia o interior, né, também de São Paulo, a Mata sim, Atlântica. sim, são mais de 1.300.000 quilômetros quadrados de área. O que tem hoje ou original? É original, o domínio, né? O domínio. Tá. E hoje você Sim. sabe mais ou menos quanto tem hoje de Mata Atlântica, Eliane? Então, aí nós temos os dados, por exemplo, da SOS Mata Atlântica, que Ó, indicavam até 12,5%. E hoje também nós temos alguns estudos, por exemplo, que já indicam 29%, que inclui esses remanescentes pequenos. A maioria tá. os remanescentes grandes, que são acima de 100 hectares, Uhum. equivalem a 8%. E aí, esses pequenos seriam esse restante, e aí tudo daria 29%. Mas aí cai naquele papo que a gente falou sobre as novas tecnologias de mapeamento, melhores resoluções para conseguir visualizar esse tipo de remanescente, né? E considerando também que eles não estão numa condição numa qualidade tão boa, né? Já são Sim. florestas secundárias mais Hum. impactadas.
Sim. Uma coisa importante também, né, que é a conectividade entre os fragmentos por causa dos animais, né? Isso é fundamental também, né, Eliane? Sim, muito importantes são os corredores ecológicos, né? Então, o esforço de se conectar os fragmentos para conseguir gerar esse fluxo de animais e, consequentemente, fluxo genético, né? Porque os animais são importantes dispersores de propágulos, de sementes, de plantas. Isso é muito importante hoje em dia. Então, planos de manejo de áreas de conservação, de unidades de conservação, planos de recuperação de áreas degradadas. É sempre interessante que eles considerem proporcionar esse fluxo. Então, é muito interessante que as áreas de restauração também estejam alinhadas com esse tipo de estratégia. Sim, e hoje a gente pode dizer que a iniciativa particular ela é fundamental para a conservação dos fragmentos de Mata Atlântica, ou Eliane? Sim, com certeza, que são os proprietários, né? Muito importante, porque os pequenos fragmentos, eles não estão nas unidades de conservação. Não, Eles estão localizados nessas propriedades rurais. Então, é justo. muito, muito importante, né, esse contato e essa troca com os proprietários e também a conscientização, né, porque, na verdade, é necessário que se chegue a informação para eles de que a vegetação é importante. Porque se ele não tiver vegetação na terra dele, a água vai ficar completamente desprotegida, né? E a tendência do curso d'água, quando ele não tem proteção da vegetação, é que ele e cada vez mais profundo. Então, a gente tem muitos casos já desse tipo, onde o rio secou, na verdade, Justamente. né? Então, na verdade, ele está no subsolo cada vez mais profundo. Sim. Então, eu acho muito interessante. Todas as estratégias que envolvam os proprietários rurais são muito importantes. Não, e tem uma coisa muito importante que você fala. Pagamentos de serviços ambientais, onde os Sim, proprietários rurais são incentivados, né, a ter melhores estratégias, tanto por parte na área rural, dentro dos hábitos de cultura, e também da regeneração, da restauração de áreas, né? E da proteção também, porque às vezes ele tem uma vegetação na propriedade dele que está ali sem cerca, sendo pisoteada pelo gado, e às vezes só de o proprietário proteger essa área, ela já vai, com certeza, ficar muito melhor, se regenerar, criar um subbosque. Então, acho muito legal a iniciativa privada nesse sentido. até porque, né? Porque um parque, por exemplo, ele já está preservado, né, William? Então, se você já Exato, tem e se você tem, agora imagina só você um parque preservado, isolado, sem conectividade no seu entorno, para que aqueles animais do parque comecem a ir para outras regiões, né, daquelas das matas no entorno também. Isso é muito importante também. exato. Que a gente precisa dessa área que, digamos que é uma zona tampão, né? Que é uma área Sim, de proteção da unidade de conservação como um todo, porque aí a gente também tem alguns conceitos ecológicos que a gente pode já inserir, né? Por exemplo, do efeito de borda. Então, sim, quando as áreas que estão mais na borda da floresta, elas sofrem vários impactos, como, por exemplo, o efeito dos ventos, e essas áreas, inclusive, por exemplo, de plantações, às vezes agrotóxico. insumos,
agrotóxicos, né? Esses compostos agrícolas, essas substâncias podem afetar essas áreas, mesmo nas unidades de conservação. Então, é muito importante que essas áreas sejam protegidas também. E Sim, aí, esses fragmentos localizados nessas propriedades podem ajudar nessa forma, inclusive. E sim, na conectividade que a gente fala, né? com Porque certeza. os animais e as plantas não têm fronteiras. Eles não Sim, vão obedecer não, uma cerca, uma porteira. Então, é muito importante esses fragmentos pequenos para a circulação desses animais, né? E eu aí, até uma. ai, desculpa, Não, pode não, falar. até uma vez você falou em efeito de borda. Uma vez eu participei de um projeto de um corredor, né, ecológico para ligar duas matas próximas em uma área de uma mineradora. E daí tem a questão da largura mínima, né, para você ter o efeito de borda, né, para o animal também ele sente mais protegido enquanto mais no meio da floresta ele está. Também tem essa ação também, tem ação em cima do animal também, né? Com E eu certeza, lembro, porque... foi uma Pode falar. discussão absurda com o pessoal, assim, não, mas vocês estão querendo muito largo esse corredor. Não, mas ele tem uma função, ele tem que fazer a função que ele precisa. Não adianta eu fazer um corredor aqui de 10 metros de largura que não vai me resolver nada, entendeu? Inclusive porque a própria composição das espécies de Sim, borda se altera, né? Então, quanto mais no interior da floresta, mais espécies você tem, mais sim, diferenciadas, e isso acontece com os animais também, com certeza. também, isso mesmo. Inclusive, o ambiente do interior da floresta muda muito em relação à borda, né? Porque na borda a gente tem um ambiente mais iluminado, mais Sim, quente, com mais ação do vento. E então, o interior, com certeza, é muito mais, digamos assim, caloroso e apto, né, para os animais. não, e outra, é só quem andou na floresta um dia, uma floresta de verdade no meio dela, sabe o que que é uma floresta depois que você adentra ela de verdade. O quão diferente é de você ver o que está atrás. É uma coisa magnífica, é um negócio único, não é verdade? Inclusive a temperatura, né? Sim, com E certeza. é A aquilo, umidade, né? a umidade, Exato, é uma sensação de alívio e com incrível quando certeza. você entra no interior de uma floresta, né? É uma É uma sensação muito coisa. boa, realmente. O ar é completamente diferente. E é um problema, né, quando a gente conhece, porque você começa a prestar atenção em tudo, né? Porque Exato. a gente fala sempre assim, o leigo vê mato. A gente começa a ver briófita epífita, começa a ver uma espécie que a gente nunca viu, começa a ver água. Meu Deus, parece que é vai disparando um monte de flash de luz assim no seu olho para você olhar para todo lado. É uma coisa absurda. Com certeza, a floresta é um ambiente único e assim, ninguém quer plantar árvore, mas todo mundo quer estacionar o seu carro embaixo de uma árvore, né? Por que Sim, será? sim. Então, todo mundo quer sombra, mas ninguém quer árvore, né, minha amiga? É um problema sério, esse Então, contrassenso do ser humano. com certeza é por essa sensação agradável que a árvore proporciona, né? Então, deixar o carro numa sombrinha, ou então caminhar debaixo de uma sombrinha, né? Sim, Num parque. Então, isso é muito interessante também. Então, as florestas proporcionam esse tipo de serviço, né? Que é uma melhora na qualidade do ar, sim. proteção das águas, entre outras, né? Ó, aqui, ó, um amigo nosso aqui que fez que conversou com a gente sobre o Pampa, né? O Alexandre Uller, que é lá da Secretaria do Estado, lá do Rio Grande do Sul, né, de Meio Ambiente, ele mandou aqui, ó, aqui na região, né, do Rio Grande do Sul, temos projetos bem-sucedidos de recuperação de APPs, que formaram corredores ecológicos, mas falta esses
conectarem aos fragmentos maiores. Seria é, pela reserva legal na definição do CAR, na efetivação do CAR? Se isso aí poderia ser uma solução, entendeu? Quem sabe a questão do CAR. Você propor na reserva legal da propriedade uma área que cause essa conectividade nos fragmentos, entendeu? De vegetação. Na verdade, na questão do cara é o proprietário quem Justamente. vai se Sim, comprometer, né? Então, sim. o cara é autodeclarável, ele Uhum. declara qual é o Isso. limite da propriedade dele, qual é o tamanho da área, e se compromete a cumprir essa restauração das áreas necessárias em APPs, né, em áreas de preservação permanente. Agora, em relação aos fragmentos maiores, eu não sei dizer se eles estariam dentro da mesma propriedade ou não. Se está dentro da mesma propriedade, acredito que o Sim, proprietário possa fazer sem problemas. Agora, se envolve outras propriedades, sim. eu já não tenho certeza como eles teriam que atuar. Falar em CAR, nós Mas é fizemos uma uma live dúvida aqui. Nós interessante para a fizemos uma gente. live aqui, isso, sobre georreferenciamento, que olha, vai dar tanto problema esse CAR. Tem tanta área Ah, sobreposta uma na outra, mas tem tanta área sobreposta, porque como a pessoa faz o CAR dela, a minha área eu acho que é essa cerca aqui, ó. Aqui desce nessa grota e depois se você pegar, eu já fiz isso. Eu peguei o mapa do CAR do estado de São Paulo. As sobreposições são gritantes, assim, sabe? São uma coisa, é absurdo que tem de área sobreposta uma em cima da outra. Isso vai dar um é, problema, Eliana. sim, na verdade, esses projetos, né, de pagamento de serviços ambientais e que envolvem o cadastro de ambiental rural, eles têm Uhum. técnicos que estão empenhados em resolver esses tipos de Sim, sim, conflitos, né? Então, sim. muitas vezes, por exemplo, são terras vizinhas de parentes. Aí os Hum, parentes, eu acho que o meu limite vai até aquela figueira tal, e depois vai até isso, a curva da estrada que vira, não sei na onde. Então, aí eles fazem essa declaração e depois eles têm que comparecer num dia justamente. determinado para conversar com os técnicos, né? Que Uhum. são treinados e contratados para isso, para resolver esses tipos de sobreposições. Isso. Olha Então, lá, o assim, órgão ambiental. é, tem muito trabalho para ser feito, mas Sim, acho que o pessoal está empenhado em resolver. Agora, quando não é entre parentes, né? Quando já aí é é um entre. problema. Aí É, acho que o negócio ficou um pouquinho mais ficou, interessante de ser resolvido. ficou. Mas aí eles chamam o pessoal, chamam as Sim, partes sim. envolvidas. Não, com certeza. Olha lá, ele falou que o órgão ambiental, ao avaliar o CAR, né, podem induzir essas conectividades. Realmente, na hora da avaliação, de repente você vê lá que ó, tem uma mata aqui e o vizinho tem uma mata que ele não deixou na reserva, ele deixou uma outra área. Pode falar assim, ó, vamos fazer uma conectividade nisso aqui, né? Para ver uma. De repente pode haver isso, ó, Alexandre. Mas isso aí é um negócio assim É, que como agora que o PRA está começando a ser instituído também, né? O PRA, agora que tá começando a sair alguma coisa de PRA, que eu já recebi de alguns clientes meus, já que é o Plano de Recuperação Ambiental, para o pessoal que fez o CAR, agora vem a próxima etapa, que é o Plano de Recuperação Ambiental. Daí a pessoa vai ter que apresentar um plano para recuperar a área dele conforme o que ele propôs no CAR. Entendeu, Eliana? Então agora vem a sim, outra etapa. E essa etapa é que mais é, interessante. Essa sim. etapa é maravilhosa. E depois também a fiscalização, né? A Justamente. conferência, se essas propostas foram cumpridas, né? A Isso. avaliação dessas restaurações, como que as pessoas fizeram, porque também
na restauração, não é só você chegar e plantar qualquer coisa, né? Não, não, não. Precisa ter um planejamento, né, de Sim. quais espécies são mais apropriadas para o tipo, para a região, para a área de conservação permanente, quais as espécies que conseguem sobreviver nesse ambiente mais úmido, entre outras características, né? Eliane, falei que é rápido, falta 5 minutos só para terminar a live. Ó, falei, o negócio passa que a gente nem vê. E pior que a gente ficou cheio de Verdade, assunto para conversar aqui ainda. Que, verdade. inclusive, Eliane, eu queria convidar você para uma próxima live para a gente se aprofundar em algumas outras coisas a mais da Mata Atlântica, tá? E queria também te convidar para vir para Campos para a gente fazer uma expedição aqui das nossas variáveis que nós temos de matombrófila densa, mista, campo de altitude, tem essas áreas de transição que são fantásticas, que você vê espécies lá que não tem lugar nenhum, que é uma coisa magnífica, tá? Olha, Eu eu te já convido estive para vir aqui. aí, tá? Eu já estive aí para procurar uma planta e Hum, fazia, acho que 40 anos que ela não tinha sido coletada. E é nós mesmo. não conseguimos encontrar, porque a localidade era muito grande. Quem sabe eu não consiga dessa vez. Quem sabe a gente não consegue. Inclusive, nós estamos começando um projeto agora com o pessoal da Fazenda Prana aqui, de Campos do Jordão. É uma área Ah, de 5 legal. Já milhões de ouvi metros falar. quadrados. Oi? É Já uma área ouvi de 5 falar. milhões. Então, é uma área de 5 milhões de metros quadrados aproximadamente, é quase que totalmente preservada, e nós vamos começar a dar cursos na área ambiental lá, a partir do ano Que que vem. legal. E Uhum, eu quero muito te convidar, legal. lógico, para fazer parte de um dos cursos. Tá? Eu gostaria muito de contar com você aqui, da gente fazer uma parceria num curso, de repente, aqui em Campos do Jordão, que ia ser muito legal. Tá bom, será um prazer. Tá? E agora eu vou deixar você para fazer as considerações finais suas, embora tive muita coisa para falar ainda, tá? E pode ficar à vontade. Ah, tá. Não, acho que é interessante só dizer que a Mata Atlântica, né, esse ambiente fantástico, né, que proporciona aí serviços ambientais para uma população tão grande, e ela hoje ainda é muito, e hoje em dia ela é muito ameaçada por fragmentação de habitats, por especulação imobiliária, por extração predatória de madeira, por caça e extração de produtos florestais, por expansão urbana desordenada, pela industrialização, por consumo excessivo de recursos, por produção de lixo, de resíduos, de poluição. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para pensar, né, para planejar e para criar estratégias de conservação, de melhoria, de restauração, para que a gente continue usufruindo, né, desse maravilhoso bioma e que também as próximas gerações possam ter esse privilégio. Sim, tá? E eu queria agradecer muito de você ter aceitado o convite, de você estar aqui com a gente, e a Ju também, que foi responsável de você estar aqui hoje, que ela está aí, né? É, eu queria Obrigada. agradecer demais vocês, porque foi uma conversa fantástica, tá? Eu tenho certeza que todo mundo adorou, que o pessoal que passou por aqui, e depois todo mundo vai assistir também, que já muitos amigos meus já falaram que, ó, Celso, não vou poder, mas depois eu vou assistir lá. E Tá, só para joia. vai estar à disposição tanto no Instagram como no canal do YouTube da Eco Soluções. Que se Tá, quem quiser joia. assistir todas as lives estão lá, tá bom? Se quiser começar a seguir Ok. também lá, tá bom, Eliana? Vai estar, Já a estou gente lança seguindo. todas elas lá, tá bom? E muito obrigado, de verdade. E foi um Obrigada eu. prazer conversar com você. Você é uma pessoa muito simpática também, adorei te conhecer. Espero manter esse Obrigada. contato com você, tá bom? Que vai ser muito interessante. Vou te mandar algumas fotos que eu tenho aqui também na nossa região, de algumas árvores, algumas espécies que a gente já fotografou aqui, tá? E muito obrigado mesmo, Obrigada eu. tá? Então, ó, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado por todo mundo que passou, todo mundo que ficou até o final, todo mundo que assistiu depois.
e pode ter certeza que vou fazer muitas outras lives aí no futuro. E semana que vem tem mais, na outra também já tem agendado. Tá? Obrigado, tchau para todos e vai acabar.